não tem uma única denúncia de corrupção nas nossas administrações. Como alguém como Valdomiro, que foi um verdadeiro santo a favor das causas de Taubaté. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo reunido na praça, e só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
Um homem exaltado, fisionomia alterada pela ira, que abandonava o discurso escrito por improvisos inflamados. Esse era o presidente do Brasil nas últimas horas de seu governo. O Jango que se viu e ouviu era desconhecido. A placidez, que lhe era característica, foi substituída pela agressividade. João Goulart respondia com vigor aos rumores de levantes militares. Denunciava a existência de grupos de pressão que controlariam facções políticas, agências de publicidade e órgãos de cúpula das classes empresariais para iludirem a opinião pública. E ainda mandou um recado para as Forças Armadas. Disciplina se constrói sobre o respeito mútuo entre os que comandam e os que são comandados. E houve assim uma transação de telegrama, de telefonema para os Estados Unidos, e o Lyndon Johnson, que era o presidente dos Estados Unidos, já tinha claro que o presidente do Brasil estava deposto. Interessante que nesse momento, três figuras que depois, Golbery do Couto e Silva, Castelo Branco, Geisel, já estavam trocando de lugar, assim, se exilando dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eles se exilaram no apartamento, os três, esperando as coisas acontecerem. Seria o último discurso de Jango no país e encerraria uma conflituosa relação entre ele e os militares. Em 1953, como ministro do Trabalho, ousou propor um aumento de 100% no salário mínimo. Os militares, inconformados, exigiram publicamente a cabeça do ministro. O presidente Getúlio Vargas, pressionado por todos os lados, cedeu ao inconformismo e exonerou Jango, mas atendeu ao ex-ministro e concedeu o aumento de salário mínimo. Por um lado, mais à esquerda, Vargas criou o herdeiro de seu legado. Por outro lado, mais à direita, acendeu o estopim de um golpe de Estado que ele só impediria atirando contra o próprio peito. Depois da eleição de 1955, vencida por Juscelino Kubitschek, os militares voltaram à cena tentando impedir a posse do presidente eleito. Fracassaram de novo. E o vice de Kubitschek era Jango. Em 1961, o estrambólico presidente Jânio Quadros renuncia ao cargo. Novamente, os militares se levantam para impedir a posse do novo presidente, muito famoso nos quartéis, João Goulart. 1960, eleição presidencial, onde era possível votar num candidato a presidente de uma coligação e candidato a vice de outro. Qual o resultado? Jânio Quadros ganha a eleição para presidente da República, tendo como vice João Goulart, que pertencia a um outro grupo político. Na hora de votar, eu vou jangar, é Jango, é o Jango Goulart. Nenhum dos dois tinha maioria no Congresso Nacional para administrar o país. O resultado disso é que Jânio, por falta de um apoio político, renuncia à presidência da República 7 meses depois. E numa alternativa para evitar a posse de João Goulart, é implantado no Brasil o parlamentarismo. O parlamentarismo feito de última hora, sem a construção de partidos políticos sólidos, acabou resultando num grande fracasso. Tanto Jânio Quadros como João Goulart, ou mesmo o parlamentarismo que durou 1 ano e 7 meses, não foram capazes de resolver o problema econômico herdado do governo JK, que era a grande dívida pública. Qual a saída para isso?
Em função da piora do quadro econômico e o grave problema político que o país atravessava, com renúncia, parlamentarismo que não deu certo, o resultado disso foi o golpe militar, que teve um forte apoio dos Estados Unidos, ou seja, para corrigir os problemas políticos da época, segundo o Congresso Nacional no período. Nesse período, o processo de urbanização e de industrialização, então na faixa do litoral, São Paulo, Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul, Paraná, estão se tornando cidades extremamente grandes, né? O pessoal está vindo do Nordeste, do interior do Brasil, para a faixa litorânea, e estão vindo as grandes multinacionais também se instalando, então é todo um processo de mudança. Imagina o que significa sair quase 30% de uma população do tamanho da população brasileira e sair da área rural, que também é uma vida difícil, né? Você tem um problema da seca no Nordeste, o problema que não se desenvolve ali uma economia, uma situação de extrema pobreza desde sempre, para ir trabalhar nas grandes fábricas, nos grandes centros urbanos. Então isso dá uma mudança muito grande. Essa gente toda chegando, ela dá medo. Eles não querem que essa gente se organize. É como se fosse um outro povo, uma outra gente que não tivesse nada a ver com eles. Num contexto que você tem de Guerra Fria no mundo, da luta entre os Estados Unidos e a Rússia, isso é visto aqui como comunismo. Qualquer pessoa, né, se reunir, está falando, já era comunista. Fosse ou não fosse, até podia ser, né? Isso era um contexto imediatamente anterior ao golpe de 64. As camadas urbanas estão se organizando e estão pleiteando maior acesso à geração da riqueza e estão forçando a burguesia a dar para ela uma fatia maior do bolo. E a burguesia, por sua vez, está quebrando então o pacto que ela tem com esse operariado e recompondo o pacto com a oligarquia e com o capital transnacional para poder continuar o projeto de acumulação capitalista. Lembrando o contexto internacional, porque os Estados Unidos jogam um papel fundamental aí, ele financia a ditadura, ele financia o golpe, né? Ele apoia e está a mídia aí dizendo o tempo todo, né, que aquilo é comunismo, que aquilo vai dar na Rússia, que não vai ter mais liberdade. Senhor delegado de polícia, nós estamos num país constituidamente democrático, nós estamos num país, senhor delegado de polícia. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? Diante da catástrofe que nos ameaça, que é necessário criarmos um organismo novo, com uma mensagem nova para a nova realidade do Brasil de hoje. Temos uma finalidade básica: evitar que a difícil situação que o país atravessa venha a comprometer nossas instituições democráticas e tradições cristãs. As bandeiras democráticas, né, digamos, a liberdade do voto, de opinião, de reunião, de organização, de participação, é visto como comunista. A igreja participa disso, né? Ela tem muito medo. Na madrugada de 31 de março, tropas do exército haviam deixado os quartéis de Minas Gerais e marchado em direção ao Rio de Janeiro. Era a Operação Popeye, planejada e executada pelo general Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, sediada em Juiz de Fora. Tido como um homem bronco e intempestivo pelos seus próprios colegas de farda e de patente, Mourão antecipou-se ao colocar suas tropas na rua, fazendo-o muito antes do previsto, o que surpreendeu os próprios líderes da conspiração contra Goulart. O golpe havia começado. "Minas vem aí", foi a frase que correu feito fogo em rastilho de pólvora entre os comandos militares do Rio de Janeiro. Nós estávamos sentindo que uma reação se preparava, mas jamais imaginávamos que pudesse se desencadear assim, tão rapidamente.
A revolução foi uma coisa que não foi preparada, você compreendeu? Foi de repente, a tropa na rua não foi preparada, não foi tempo, entendeu? Que foi fazendo campanha, não. Entendeu? Foi toda a situação de um dia para o outro. Negócio preparado para dizer, você vai sair com o seu batalhão hoje, ela vai sair com o dela amanhã e eu vou sair com... Isso não tinha nada feito. A verdade é o Mourão, que era um homem, desde mocinho foi muito irrequieto. Quando houve lá o desrespeito à hierarquia na Marinha, no Exército, lá depois do dia 13, no dia... ele pegou e botou a tropa na rua. Dizia que ele tinha uma grande arma que era o telefone. Então daí ligou pro Magalhães Pinto dizendo que acataria. E daí chega uma hora que mineiramente o Magalhães acha que devia recuar, mas ele já tinha tirado o hobby de seda vermelho e o pijama e já estava indo para Juiz de Fora, dizendo que talvez não desse certo porque ele não tinha nem bala e nem combustível, porque a Petrobras estava na mão de comunista. Mas ele consegue descer para o Rio de Janeiro, o Cruel vai daqui do Vale do Paraíba e eles se confraternizam no Rio de Janeiro, as três tropas. O Magalhães Pinto, o Afonso Arinos estavam mais ou menos preparados para fazer lá em Minas e resistir até lá em Minas, porque já tinha até o ministério nomeado. O Afonso Arinos era ministro do exterior, o Liceu Rezende era não sei o quê, papá, porque eles pensavam que o Jango Goulart tinha um dispositivo que nunca teve coisa nenhuma. Era um coitado. Quando a burguesia quebra o pacto populista, ela isola o João Goulart. Aí o João Goulart é obrigado a assumir posições à esquerda, porque ele não tem mais espaço à direita. Ele ficou sem espaço no centro e na direita. Então ele teve que ir à esquerda, e cada vez que ele ia à esquerda, ele se isolava mais e a direita combatia mais ele. E aí empurrava ele para o campo popular. Então ele ficou isolado. Na tarde daquele 31 de março, o presidente da Câmara, o vereador Ézio Pacini, abriu os trabalhos da 16ª sessão ordinária. No pequeno expediente, Judite Mazella Moura, a primeira parlamentar a levantar a bandeira anticomunista na cidade, discursou sobre a reunião cívica feminina, por ela organizada, que alertou as senhoras da sociedade taubatiana sobre os perigos do comunismo que rondava o país. Para Judite, Jango era o maior culpado. Alguma noite anterior ao 31 de março, que eu não me lembro exatamente, tá? Que naquela época telefone já era uma coisa assim do outro mundo, né? E que ligaram em casa e eles foram chamados para uma reunião de alguns cidadãos que, sabendo que estava prestes a acontecer alguma coisa, chamaram os dois para participar. Eu sempre fui meio abelhuda, levantei e falei, mas aonde vocês vão essa hora? Porque 11 horas, meia-noite naquele tempo, ninguém saía na rua, né? Jane votou, falou, eu e seu pai temos uma coisa muito importante a fazer pelo Brasil. Então, ela também achava que o Brasil estava indo à falência, que alguém tinha que tomar uma providência. Então ela fez uma marcha contra os comunistas. Não tinha lugar que não fizesse agitação, no campo, na cidade, em toda parte. Aqui a agitação era forte. Taubaté é uma cidade meio tranquila, mas o negócio era forte. Marcaram aí uma marcha da família para ver, foi um negócio que... E fizeram o mesmo apoio que fizeram em São Paulo, a burguesia estava tudo lá. O João Goulart foi uma negação, rapaz. Na verdade, eu acho que ele não estava preparado para ser presidente, que isso não é brincadeira. Ele se deixava levar pelos outros, porque todo mundo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, ele ia fazendo. Os comunistas estavam assumindo, entendeu, com o João Goulart. E ele não era comunista. Ele queria o apoio. Com isso, os comunistas faziam o que bem entendiam. Você acreditava que ele estava querendo impor que ele teve vários contatos com o pessoal da Rússia, aquele pessoal todo lá, né? E a equipe dele era do pessoal todo comunista, né? Dos comunistas. A Revolução veio e cortou.
Na direção contrária, Hélio Zanetti elogiou o discurso de Jango no comício da Central do Brasil. Considerou que o presidente estava atendendo aos anseios da população. As pequenas pessoas tradicionais, a igreja, tudo isso, que lutava contra, falava, atacava mais o comunismo. Mas o comunista brasileiro, do estudante, era o idealismo. A gente fala como comunista antigamente, aquele que defendia alguma coisa. Ao final, os parlamentares foram convocados para a nova sessão ordinária, que se realizaria em 3 de abril. A pátria já estaria mais verde oliva. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek, como uma última tentativa de salvar o governo, propôs a Jango uma saída política para a crise. Sugeriu a troca de ministros, um manifesto de veemente repúdio ao comunismo e a punição exemplar dos militares insubordinados. O ministro da Guerra de Jango, o general Amaury Cruel, complementou o pedido, sugerindo o fechamento da Central Geral dos Trabalhadores e da UNE. E para não perder a viagem, a intervenção sistemática em sindicatos. Jango não gostou e repeliu todas as propostas. E a conspiração tomou corpo. Atenção, porque a hora é notícia. Toda a região do Vale do Paraíba está sob controle das forças fiéis ao general Cruel, com a rodovia Presidente Dutra fortemente policiada por tropas do 2º Exército e da Força Pública. O comando-geral da região, subordinado à ID2, está sob as ordens do coronel Souza Lobo, que assumiu o posto do general Euriale de Jesus Zerbini. Segundo informações que circulavam hoje cedo em Caçapava, o general Zerbini desapareceu durante a madrugada, sendo desconhecido o seu paradeiro. Em Taubaté, a Força Pública ocupou a estação local da Estrada de Ferro Central do Brasil. E em Pindamonhangaba, o 2º Batalhão de Engenharia tomou conta militarmente da cidade, instalando ninhos de metralhadora. Pela rodovia Presidente Dutra, seguiram em direção ao Rio 10 carros de combate leves do Regimento Anhanguera, sabendo-se que por via férrea segue também todo o 1º Batalhão de Carros de Combate Leve com sede em Campinas. Com as tropas do general Mourão chegando ao Rio de Janeiro, João Goulart percebeu que estava caindo em uma armadilha. Sem titubear, o presidente ameaçado decolou para Brasília. Ato contínuo, a população antijanguista tomou as ruas da ex-capital federal. E em Brasília, Jango ficou somente o tempo necessário para ver as nuvens negras sobre o seu horizonte. Percebeu que havia entrado em outra Arapuca. Às 10h30 da noite, voou rumo a Porto Alegre, na última esperança de deter o golpe. E a torcida da grande maioria era para que acontecesse mesmo. Era a torcida da grande maioria, rapaz. Só quem discordava eram os comunistas. Todos nós fomos derrotados em 64. O Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária. E a classe operária sofreu a pior derrota, que é a derrota sem luta. Recuou sem lutar. Eu penso que a direita, o golpismo, não tinha condições de tomar o governo, de dar aquele golpe. Foi a nossa inconsciência, foi o nosso despreparo, a nossa ingenuidade foi o que permitiu a eles darem o golpe. E nós sabíamos, confiávamos na vitória. E houve uma reunião mesmo nossa em que antes estávamos todos imaginando o tempo que duraria.
A previsão era de durar uns 6 meses de luta, no mínimo. Eu era considerado um homem otimista. Achava que em um mês se acabava. O único que acertou foi o Golbery, que diz: cai como castelo de cartas. Apesar da surpresa, apesar do desgaste, já que já vinha sofrendo o governo, se o presidente João Goulart decidisse resistir, decidisse contra-atacar, ele dispunha ainda de tropas, ele dispunha de elementos aqui no Rio para inclusive ocupar o Palácio Guanabara, onde estava o Lacerda conspirando, ele talvez tivesse ganho aquela parada, ou pelo menos estabelecido uma luta mais prolongada. Mas ele resolveu não resistir. Foi uma decisão, a meu ver, até acertada, porque evitou derramamento de sangue. E hoje, depois dessas informações liberadas lá do americano, a gente está vendo o envolvimento que inclusive tinha o governo americano no golpe militar que estava se processando no Brasil. Eles não estavam preparados para dar o golpe, e se houvesse uma posição de alerta do governo e de todas as áreas democráticas e populares, eles não tinham jamais condições de dar aquele golpe. Não houve revolução, houve contra-revolução. Quem estava realizando a revolução era o Jango Goulart e a companhia dele, que revoltou o sargento em Brasília, revoltou os marinheiros no Rio de Janeiro. Isso é que era a revolução, porque o clima era insustentável. A revolução não teve um manifesto para se justificar por que eles escorraçaram o Jango Goulart e os marxistas dele. Não houve nada. O primeiro ato da Revolução, entraram no restaurante, estava lá o professor Chico Campos, o homem que fez a Constituição de 1937, que era um gênio em matéria jurídica. Sentaram na mesa dele, ele disse para os militares e para os burgueses: vocês precisam reescrever uma justificativa, por que vocês fizeram isso? Aí pediram: o senhor é capaz de reescrever? Senhor, pediu para o garçom, trouxe um papel do restaurante e ele dizia: a honra nacional estava atacada assim, assim, foi por isso. É o primeiro documento da Revolução. A essa altura da história, Brasília tinha saídas fechadas e a comunicação controlada, condições ideais para o surgimento de boatos. No Congresso, chegaram até a acreditar que Jango havia esmagado o levante e se proclamado ditador. Passava da meia-noite, quando chegou ao Legislativo a notícia confirmada que o militar de confiança de Jango, Amaury Cruel, mudara de lado. Era a senha para que o levante das Forças Armadas fosse legitimado. Em sessão do Congresso Nacional, convocada para as 2h40, madrugada de 2 de abril, o senador Auro Moura de Andrade declarou vaga a presidência da República. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O golpe estava consumado. Ele vai para Brasília achando que haverá alguma manifestação em seu favor. Ao contrário, ele não consegue nem passar no Planalto para tirar os seus pertences do cofre e parte para o Rio Grande do Sul, sem a mulher e sem os filhos. Deixa a dona Maria Tereza a função de acordar os filhos e de pegar algumas malas. Ela, muitos anos depois, numa entrevista, disse que ela só saiu com a necessaire e com o tailleur e com uma mala para cada filho e nunca mais soube das coisas dela. E
daí eles vão para o Rio Grande do Sul, numa das fazendas, mais precisamente na fazenda de São Borja. Ele diz que gostaria de permanecer, mas quando ele percebe que as Forças Armadas gaúchas já não apresentam nenhum tipo de resistência em seu favor, ele escreve mal escrito um pedido de asilo político ao governo uruguaio, dizendo, ou reiterando, ou lançando mão, relembrando a velha amizade dos dois países, e parte para o Uruguai, exilado. No mesmo momento, o Comando Supremo da Revolução, que mandaria no Brasil nos dias seguintes ao golpe, publicou o Ato Institucional número 1, que, entre outras providências, trazia o nome de João Goulart na primeira lista de personas não gratas dos militares. Estava oficialmente aberta a temporada de caça aos comunistas. Ainda sentindo os odores do golpe de Estado, a Câmara de Taubaté retornou aos trabalhos no dia 3 de abril. O principal assunto discutido no plenário foi a manchete trazida pelo jornal A Tribuna: Comunistas no Executivo e Legislativo. Reportagem trazia uma denúncia feita por Oswaldo Abirachede. Ele acusava o prefeito Jurê Guizar, o vice Milton de Alvarenga Peixoto e o vereador Renato Feres de serem agentes da União Soviética infiltrados para transformar Taubaté num satélite do comunismo. E deixei claro que eu não temia nada. Eu sempre fui um homem que nunca temeu nada e ninguém. Vários vereadores foram me defender. Vários deles, inclusive o Emilito Marino, que era presidente da Câmara. Entendeu? Foi para a tribuna, me defendeu. Depois mais uns 2 ou 3 foram para a tribuna, me defenderam. O Ézio Pacini, que era muito ligado à Revolução, que ele vinha do Ademar de Barros, que ele tinha certeza que eu não era comunista. A Tribuna era um dos poucos jornais que, em alguns momentos, publicava esse tipo de conteúdo, de acusação, de confronto, que colocava em xeque a atuação tanto do Executivo quanto do Legislativo. Ela tinha essa audácia um pouco maior, talvez por não depender tanto de ser aliada ao governo para poder se manter economicamente, né? Mas em alguns momentos, quando a situação ficava feia, né, vamos falar assim em termos mais coloquiais, os jornalistas acabavam recuando, né? Então alguns, né, não todos, mas não era comum que fosse muito adiante nas acusações, né? Principalmente porque algumas às vezes não correspondiam bem com o cenário, mas eram fruto de interpretações, às vezes interpretações mal feitas, fatos mal interpretados. O Oswaldo brigou com o Jorê, porque eleito o Jorê, o Oswaldo queria mandar na prefeitura antes de tomar posse. Aí o Jorê, o Oswaldo, que era até muito meu amigo, mas temperamental, deu uma entrevista que o Jorê não pagou o comitê, que ele ia ter que pagar. E eu achei aquilo uma safadeza, mandei pagar os 3 meses que devia. Aí começou esse negócio do Oswaldo, começou aí. Nesse tal negócio do aluguel. Nós éramos contra, nós éramos os grandes adversários. Entendeu? E eles achavam que o único meio de fechar a nossa boca era taxar de comunista. Entendeu? Mas acontece que eles não sabiam que o Exército, as Forças Armadas, tinham nossa ficha desde o dia que nós nascemos, rapaz. Então eles estavam perdendo tempo, porque eles tinham a ficha. Eu, por exemplo, fui que entronizei a Bíblia Sagrada na mesa do presidente, fui eu. Quem deu o nome de Santa Terezinha na praça fui eu. Comunista não faz isso, pai.
que era inteligente, nunca entrou em partido socialista. Ele era do PTB, ele era disso para do PTN, do Partido Socialista ele não foi. Então eles queriam que os benefícios sociais, como eu quero, como você quer, como essa moça quer, seja para todo mundo, não seja só para quem está na culpa. Então todo mundo achava que o Joré era comunista. E o Joré tinha uma coisa, ele não media para falar. Então ele ia falando e o pessoal contra ia tomando nota. Um dia eu acompanhei o Joré na polícia, que ele foi chamado para depor. Qual era a acusação? Que ele disse que ia sair com a camisa, vestir uma camisa vermelha e sair andar em Taubaté. Já havia um pessoal dando, depois que estourou a Revolução, tinha os puxa-saco para lá que levavam notícia. Olha, fulano de tal, isso assim, fulano de tal, fulano de tal, né? O militar nunca quis cabeça de ninguém. Os militares não tiveram capacidade de discernir horas que pessoas que eles não deviam ter injustiçado. Esse é que é o problema. O militar não tinha nada, nunca ninguém falou, nunca nenhum militar falou em gastar o Joré. Quem falava era os vereadores da Câmara Leal. Como ato maior de repúdio ao presidente deposto, a Câmara Municipal, agora revolucionária, cassou o título de cidadania taubatiana concedido a João Goulart. Para os vereadores e para grande parte dos taubatianos, era a maneira mais fácil de combater o terror comunista. Nas semanas seguintes, o novo regime se impôs à força. A versão taubatiana do comando de caça aos comunistas perseguiu, constrangeu e levou várias pessoas à prisão. O único ex-comunista da Câmara era o Dr. Luiz Salles de Carvalho, que foi eleito pela UDN. Deixou o Partido Comunista e foi eleito pela UDN. Porque ele também viu que comunismo era só papo furado. Era dividido, tinham 4 ou 5 na Câmara que eram mais ligados ao Partido Comunista. Mas você não sabia até então o que era o comunismo. Eles queriam impor o que no país, ninguém sabia o que queria. Pesadas como chumbo, as atas da Câmara registram, sob o olhar taubatiano, o início da ditadura militar, período que deixou marcas e cicatrizes profundas na história nacional. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1976.
tem uma única denúncia de corrupção nas nossas administrações. Como alguém como Valdomiro, que foi um verdadeiro santo a favor das causas de Taubaté,